A realidade da ressurreição de Jesus, ela não se estabelece simplesmente e puramente pela prova do túmulo vazio. É claro que esta primeira prova, a credibilidade para a ressurreição, é o túmulo vazio. A solidez da pregação dos apóstolos se baseia na prova necessária e cabal do túmulo vazio. Era necessário essa prova. E quantos cristãos que vão à Terra Santa, que vão a Jerusalém e fazem a experiência de entrarem naquele lugar onde é venerado com muito amor, com muita devoção, o lugar onde Jesus foi depositado, mas o lugar onde ele não está mais. Mas a prova mais concreta da ressurreição de Jesus é o testemunho dos apóstolos. É o que aconteceu na vida desses homens. Ao lado da prova do sepulcro vazio está a mudança acontecida na vida desses homens que viram, que acreditaram, que se tornaram anunciadores da ressurreição, que se tornaram testemunhas da ressurreição. Porque é muito nítido, é muito claro, e nós vamos ver daqui para frente, nas leituras e no Evangelho, o que aconteceu na vida daqueles homens. E podemos dizer também das mulheres, que são personagens hoje do Evangelho de Mateus. Mas vamos entender o que a ressurreição de Cristo, ela quando acolhida na fé e na abertura de coração, ela pode fazer na vida de alguém. Porque não basta eu dizer com os meus lábios, não basta eu postar nas minhas páginas de relacionamento, né? Daqui a pouco vão ter nos Twitter, no Facebook, os cristãos vão começar, né? Ele ressuscitou verdadeiramente, aleluia, né? O sepulcro está vazio, aleluia. Mas vamos postar, eu mudei de vida, aleluia, ele ressuscitou verdadeiramente. Eu passei da vida velha para a vida nova, vírgula, ele ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Porque é aí que está uma prova que depende agora de nós. O sepulcro está vazio, mas a vida dos apóstolos, ela foi transformada. Quer ver uma coisa interessante que eu estava meditando? Se nós formos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 50, nós vamos contemplar na prisão de Jesus, no Horto das Oliveiras, o discípulo vai dizer, e abandonando-o, todos os discípulos fugiram. Marcos 14, 50, depois você pode conferir, está lá. E abandonando-o, abandonando Jesus, todos os discípulos fugiram. Veja o que aconteceu antes da ressurreição. Veja a atitude interior dos discípulos antes da ressurreição. E tem mais. Vamos olhar para o personagem principal da primeira leitura de hoje, Pedro. Quando Jesus é preso, lá em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 70, nós vamos enxergar como estava Pedro antes da ressurreição. Diz que ele estava sentado fora no pátio e veio a criada, aproximou-se dele e disse, você também estava com Jesus. E ele o quê? Negou diante de todos. Versículo 72. E Pedro outra vez jurando, nem conheço esse homem. Negou jurando, eu nem conheço esse homem. Versículo 74. Pedro começou a praguejar e a jurar, eu não conheço esse homem. Pedro, antes da ressurreição, negou Jesus, depois negou jurando e depois ainda nega praguejando. Pedro antes da ressurreição. E falar de Pedro, nós podemos falar de todos os discípulos. Porque Marcos diz que todos fugiram abandonando Jesus. Mas o sepulcro está vazio. A prova da ressurreição, os discípulos contemplaram. Pedro e João, no evangelho de ontem, vocês recordam, eles entraram no túmulo, viram e acreditaram. E aí, porque a ressurreição aconteceu na vida daqueles homens, não foram mais os mesmos. Basta você pegar a primeira leitura de hoje, se eu mostrei o antes, vamos mostrar o depois da ressurreição. Pedro
no dia de Pentecostes, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, pós-ressurreição, Pedro de pé. E esta posição na Bíblia indica ressurreição. Estar de pé é estar ressuscitado. No coração de Pedro já aconteceu a ressurreição. É claro que isso aqui é um escrito pós-pascal. É claro que aqui nós estamos pós aqueles acontecimentos da ressurreição de Jesus. Pedro está de pé, junto com todos os apóstolos. Aqueles que fugiram por medo, aqueles que abandonaram Jesus, estão agora junto com Pedro, de pé, diante da multidão e levantando a voz para proclamar a ressurreição de Jesus. E no final da leitura de hoje, você ouviu o que foi proclamado. E todos nós somos testemunhas. Todos os apóstolos são testemunhas da ressurreição de Jesus. Veja, aqueles homens que eram tomados pelo medo, pela covardia, aqueles homens que eram tomados pelo temor, agora têm um desassombro no coração. Tem vigor, tem coragem, tem destemor, tem parresia e muito mais. Tem testemunho de vida, porque experimentaram a ressurreição de Jesus. Estão de pé diante da multidão e vão levantar a voz. Agora, repare o discurso de Pedro. O mesmo Pedro que quando ouviu Jesus, lá no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus anunciou a sua paixão, quando Jesus estava dizendo, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles vão flagelá-lo, vão rir dele, vão ridicularizá-lo e vão matá-lo, depois ele vai ressuscitar. Quando Jesus faz esse discurso, Pedro lá atrás diz, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Veja como que Pedro se comportava diante do discurso da paixão. E agora este homem, de pé, está dizendo, homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus. Agora, Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou. Veja a mudança do discurso. Veja a mudança no coração de Pedro. Veja como agora, após a ressurreição, e quando ele é atingido pelo mistério da ressurreição, ele tem a coragem de colocar nos seus lábios agora o discurso da paixão de Jesus. Ele tem coragem de enfrentar também na sua vida a paixão do Senhor e anuncia em alta voz para aqueles judeus que Jesus havia ressuscitado. Veja, meus irmãos, não é só contemplar o sepulcro vazio, mas é contemplar a ressurreição de Cristo na sua vida e nas tuas atitudes. É claro que o sepulcro vazio incomodou. Vocês viram no relato do Evangelho, né? O que aconteceu? Quando o sepulcro está vazio, o milagre, a ressurreição incomodou os sumos sacerdotes. E aí eles vão subornar os soldados para que eles dissessem que o corpo foi roubado enquanto eles dormiam. E quando diz que os soldados dormiam, não eram os soldados que dormiam. Na verdade, eram os sumos sacerdotes que estavam dormindo porque não acreditaram na ressurreição. Eram eles que dormiam. E aí subornaram os soldados e a notícia foi contada. O sepulcro vazio incomodou, mas o testemunho dos apóstolos incomodou muito mais. Porque vocês vão seguir na leitura dos Atos dos Apóstolos como os apóstolos foram perseguidos, como os apóstolos foram caluniados, foram flagelados também, assim como o mestre. Se você for continuar na leitura dos Atos dos Apóstolos, você vai ver também que o testemunho dos apóstolos incomodou profundamente as estruturas daquela época. Se o brilho da tua vida, se o brilho da tua vocação também for o brilho do ressuscitado, prepare-se, você vai incomodar. Você vai incomodar com a sua vida, suas atitudes lá no seu trabalho.
Vai ter alguém querendo tomar o seu lugar. Vai ter alguém sentindo inveja de você. Se você proclamar com a sua vida que Jesus está vivo, você vai incomodar. Você vai deixar as pessoas perturbadas. Mas agora, não façam como os soldados. Não venda a ressurreição de Jesus na tua vida. Não venda o que Jesus fez na tua vida nesse tríduo pascal. Não entregue de bandeja o que Deus fez na tua vida. Você passou de uma vida velha para uma vida nova. Você está ressuscitado com Cristo e é chamado a viver profundamente a sua vida nova, testemunhando nesse mundo que Jesus é o Senhor. Nós precisamos encontrar o ressuscitado. E fazemos nessa Eucaristia a experiência com o Senhor ressuscitado. E fazemos nessa celebração a experiência com Jesus vivo no meio de nós. Porque quem não vê o ressuscitado vai vender Jesus, vai entregar Jesus. Quem não enxergar e não contemplar o ressuscitado vai deixar de viver a verdade e vai viver uma mentira, como aqueles soldados fizeram, como os sumos sacerdotes fizeram. Então, meus irmãos, as duas provas concretas da ressurreição: o sepulcro vazio e o testemunho daqueles que também agora são os anunciadores da ressurreição de Jesus. Sou eu e é você. Nós somos a prova concreta de que Jesus está ressuscitado. Houve uma mudança na vida daqueles homens, mudança psicológica, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de disposição de coração, de fazer tudo diferente. Nós também somos chamados a viver isso. Vamos colocar nas nossas redes sociais, coloque no seu Twitter, no seu Facebook, mande os e-mails para os seus irmãos, dizendo: eu passei da vida velha para a vida nova, vírgula, ele ressuscitou verdadeiramente, aleluia.